Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema o avivamento e a missão da igreja. Nossa lição de número 11 tem por texto, nosso texto áureo E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Claro que esse texto aqui de Marcos 16, 15 a 16 vai entrar numa certa polêmica, porque vai abrir pressuposto para a defesa calvinista da salvação exclusiva dada por Deus. Mas nós não vamos entrar aqui nesse pressuposto, até mesmo que não é base do nosso comentário. Mas vamos para a nossa introdução. A igreja tem uma grande responsabilidade diante de Deus. Qual é essa grande responsabilidade da igreja diante de Deus? Está entranhada. O que está entranhada? Está intrínseca dentro do seu nome. Nome igreja, nome eclesia, significa sair de dentro para fora. É um posicionamento constante, porque o termo eclesia passou a ser denominado para a igreja, mas o termo era usado para reuniões comuns que existiam no centro da cidade ou nas praças. Então, a igreja está sempre nessa constância. Reúne para aprender, para absorver de Deus e vai para as praças, para as comunidades, para transmitir a palavra do Senhor. Então, está entranhado em seu nome e missão. Nós vamos falar um pouco mais para frente o que significa missão aqui. O missionário é um apóstolo da atualidade. Vale-se observar o seguinte, normalmente dizem as pessoas que não existe apóstolo. O termo para missionário é significado, tem a mesma raiz, isso que eu estou querendo dizer. O apóstolo é uma palavra grega, missionário é uma palavra latina, missio. Então, está denotado a sua missão, a sua responsabilidade e o conteúdo que ele tem em mãos ou representa. Então, as pessoas dizerem, não tem missionário na Bíblia. Não tem missionário porque o termo bíblico é um termo grego, mas tem missionário na Bíblia sim, porque se nós transcrevermos para o latim. Ok? Seguindo. Então, o missionário é um apóstolo da atualidade. Ele precisa entender o chamado para cumpri-lo com exatidão. Se o missionário não entende, não compreende, não absorve a responsabilidade que tem, ele não vai conseguir cumprir o seu chamado, a sua responsabilidade com exatidão. Toda a igreja é enviada por Deus. João capítulo 17, versículo 18, quando Jesus falou que enviou os discípulos ao mundo para anunciar as boas novas de salvação. Romanos capítulo 10, versículo 10. Versículo 10 a 17, vou só resumir citando um versículo. Como crerão se não há quem pregue? Tem que ser enviado, tem que haver pregação para ver a motivação suscitar dentro do coração do incrédulo o crer para a salvação. Claro, evidentemente que a pregação não tem por pressuposto só esse objetivo. O missionário leva a fé aos perdidos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé é o mecanismo que vai elucidar, suscitar a salvação. Primeiro ponto, o missionário e a sua missão. Missionário ou enviado. E a sua missão é o conteúdo. Qual é o conteúdo? O evangelho com suas bagagens. O evangelho tem as suas bagagens, tem seus elementos que vão fomentar e dar apoio ou validade ao evangelho. Então, a missão do missionário é levar o evangelho. Ele é um enviado com uma missão. Ele é um enviado com uma bagagem. Ele é um enviado com um conteúdo. O missionário não pode sair daqui, ser transcultural, ser internacional, sair para qualquer outro lugar sem saber o conteúdo que está levando. Então, nós colocamos aqui o evangelho de Marcos, capítulo 16, 15 a 18, como base para falar que o missionário
deixa eu até voltar aqui, ele tem que ter certeza daquilo que está pregando. Qual é a certeza que vai envolver? Que os sinais devem seguir aquele que crê. Ele tem que ir para as terras longínquas com sinais, com manifestações de Deus. Deixa eu ler aqui rápido para nós seguirmos. E disse-lhe: dito por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Então ele é o enviado, ele leva o evangelho. Quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais, olha só que o missionário, o missionário, o apóstolo leva. Esses sinais seguirão os que crerem. Expulsar demônio, falar em novas línguas, pegar em serpente, que aqui significa demônios também, e algumas coisas mortificadas nos fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então esses sinais, essas são o conteúdo da missão do missionário, do enviado. Cabe no missionário diversificação, ser diversificado, não usar diversos métodos. E vale também dizer uma coisa: missionário ele tem que estar transitando em diversos lugares. Hoje os missionários ele têm lugares fixos. Biblicamente não. Você vai olhar para a vida de Paulo e dos demais apóstolos, eles estavam sempre transitando em diversos lugares para que assim pudessem pregar a diversas pessoas e não só com pessoas diferentes, mas também trazer conteúdos diferentes, diversificados, lidando com diversas personalidades. Então, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6 vai ser base para o missionário precisa ser diversificado, ou usar desse modo para trabalhar. Depois você lê com calma, tá? A diversidade de operação, mas o espírito é o mesmo. Procurar modo diferente de agir. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 a 23. 1 Coríntios capítulo 9, 19 a 23. Procurar modo diferente de agir para aproximar diferentes pessoas. Deve ter em mente que tudo é lícito. Ou seja, ele vai usar de diversos métodos, diversos modos. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Mas deve usar o que convém. Ou seja, ele tem que averiguar, ter sabedoria, perspicácia, para saber o que vai utilizar dentro da obra do Senhor, sem ferir as escrituras. O missionário tem que levar ou dar, tem que dar o que tem. Ele tem que levar o que tem. Atos capítulo 3, versículo de número 6. Quando o João e Pedro estavam ali na Porta Formosa e perguntaram a ele o que eles podiam dar uma esmola, ele falou: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho. Então o missionário dar o que tem que dar aquilo que recebeu do Senhor. Como Paulo vai falar: o que recebi do Senhor, que também vos ensinei. Não cabe na obra só palavras vazias, porque o texto aqui, os apóstolos não tinham prata nem ouro, mas não cabe só palavras vazias, mas demonstração de poder. O missionário, ele é enviado, mas ele tem uma missão: curar os enfermos, pôr a mão sobre os enfermos, eles serem curados, repreender os demônios. Então ele tem que sair daqui com a demanda da autoridade de Deus sobre a vida dele, para que os sinais venham a acontecer. Segundo ponto, a missão aos enviados. Missão aos enviados, a missão, a gente já falei que é o evangelho. Aos enviados são aqueles que vão receber a mensagem. Como é recebida e como deve, o que deve produzir. Ou seja, você leva o evangelho, e o que o evangelho tem que produzir no coração daquelas pessoas que estão recebendo, do receptáculo da palavra. Posso dizer assim. Então, assim, a missão e aos enviados, eu coloquei segunda Coríntios capítulo 2, versículo 2, 15 a 16, que é o que a palavra de Deus vai produzir aos que não têm Deus. Claro que eu não vou demandar explicações aqui, só estou colocando as referências dentro do contexto para que você possa utilizar em sua aula com mais calma e vagar. A palavra deve cumprir o seu resultado. Isaías 55, versículo 11. Ela prospera naquilo que foi enviada. Claro que o objetivo da palavra não é só salvar. Então ela tem que cumprir o seu resultado nos corações dos ouvintes.
A mensagem que tem que mover e remover é a mensagem de Deus que tem que mover e às vezes remover. Ela move os corações para Deus e às vezes remove algumas coisas que não são agradáveis ou louváveis ao Senhor. Eu coloquei aqui como base Hebreus capítulo 2, versículo de número 3. O Evangelho não tem por central objetivo só salvar. Mateus capítulo 24, versículo de número 14. O que Mateus 24, 14 vai nos dizer? Vai dizer que o Evangelho do Reino tem que ser pregado a todas as nações para testemunho. O Evangelho do Reino não é para ser pregado para salvar ninguém. E às vezes nós pensamos que o evangelho tem que ser pregado para salvar, eu tenho que ganhar a alma. Você não ganha alma nenhuma. A pregação do evangelho, ela tem o objetivo de testemunhar, de anunciar, de proclamar. Então, em seu cerne contém testemunho. Ninguém salva, ninguém ganha alma. Marcos capítulo 8, versículo de número 36. Ninguém ganha alma. Tem um texto em Provérbio que vai dizer que quem ganha alma é sábio. Ninguém ganha alma de ninguém. Ninguém pode dizer, eu ganhei tantas almas, fulano ganhou 1 milhão, 1 trilhão de almas. Ninguém ganha ninguém. A função, pois esse papel cabe ao Espírito Santo. É a função do Espírito Santo salvar, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Aí eu termino esse ponto dizendo o seguinte: sem ele nada podereis fazer ou podes fazer. João, capítulo 15, versículo 5. Não tem como o missionário cumprir a sua missão, fazer a vontade de Deus, se ele não tiver comunhão com o Espírito Santo, ele não tiver intimidade com Deus. Aí você só olhar o que eu citei na aula de avivamento pessoal. Então não existe o avivamento e a igreja e a missão da igreja. Não existe o avivamento e a missão da igreja sem um avivamento pessoal, uma comunhão com Deus. Sem isso não tem como acontecer. Então, por isso, sem ele nada nós podemos fazer. Conclusão: o missionário deve saber que a sua fonte, quem é sua fonte? É Cristo. Que sua fonte é ter responsabilidade na entrega do produto. O missionário deve saber que quem é sua fonte e ter responsabilidade na entrega do produto. Quem é sua fonte? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, é Cristo. O que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Então, ele tem que saber quem é a sua fonte e ter responsabilidade da entrega do produto. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Às vezes a mensagem, eu falei no início, que a mensagem, a pregação não tem por objetivo converter ninguém e salvar ninguém. Ela é um anúncio. Às vezes ela pode ter para os salvos cheiro de vida. Depois leia 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 a 17. Para os salvos cheiro de vida, mas para o perdido cheiro de morte. Então o missionário ele só entrega a mensagem e não tem preocupação com o resultado que ela deva produzir. O missionário e a missão não deve, o missionário e a missão não deve mudar por causa do público. Tanto o missionário, o enviado, e tanto a missão não deve mudar por causa do público. Eu não tenho que trazer uma mensagem que agrade o público, que satisfaça o público. Eu não posso falsificar. Eu ia até colocar esse versículo aqui. Falsificar a palavra de Deus para agradar alguém. Eu tenho que trazer a mensagem de Deus conforme ela é e como ela me fora dada. Então, o missionário, ele tem a sua responsabilidade, o avivamento e a missão da igreja. É isso que nós precisamos entender para cumprir o ídolo do Senhor. Amém? Vamos orar, pedir a Deus que nos conceda sabedoria, para que assim possamos ter uma agradável aula de escola dominical. Feche seus olhos e vamos orar comigo. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade, esse pequeno tempo que passamos aqui
citando algumas referências para elucidar ou direcionar ou acrescentar aos nossos queridos irmãos para a sua ministração de aula. Que o Senhor possa nos conceder sabedoria e entendimento para que possamos fazer aquilo conforme o Teu Espírito nos ensinar. Sei que o Senhor há de dar sabedoria a esse professor, essa professora, é este aluno, para estar baseado nesse contexto aqui e acrescentar, pela graça do Senhor, elementos, versículos e textos para dar mais embasamento em sua aula. Permita a nós, os seus filhos, uma agradável e confortável aula de escola dominical, debaixo da tua presença, debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu quero convidar a você que ainda não é inscrito no canal, que venha se inscrever. Peço a você que curta e compartilhe. E não se esqueça de uma coisa, de deixar o seu comentário aqui. Seu comentário é muito importante para que a gente possa estar sempre elaborando um comentário baseado no tema da lição que possa lhe auxiliar ou lhe acrescentar conteúdo eficaz. Que Deus lhe abençoe. Tenha um excelente domingo e uma excelente escola dominical. Amém e amém.